Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos trabalhar um assunto que ele é muito abordado, tá? Em relação de concurso. Tudo bem que também trabalhado muito para o Enem. Mas ele é um assunto muito fácil e muito simples de ser entendido. Às vezes ele complica, tá? Mas normalmente ele é um assunto fácil de ser entendido. Tá? Nós vamos falar hoje de representações matricial de um sistema. Então, olha só, tem gente que, quando chega no sétimo ano, ele acha ruim trabalhar com sistema. Por quê? Tem lá uma chave, aí tem duas equações. Tem que descobrir o valor do y, descobrir o valor do x, ou o valor do a, o valor do b, tá? Isolar uma letra com outra. Mas aprendendo aquilo, fica fácil, porque quando a gente vem trabalhar isso no ensino médio, a parte matricial, ela é fácil, porque nós vamos trabalhar na área de matrizes. Então, por isso é importante a gente aprender esse sistema lá atrás. No sétimo, no oitavo ano, ele é muito bom aprender ali. Porque quando você aprende aquilo, trabalhar a área matricial torna-se fácil, porque os cálculos já não são tão mais complexos. Eles já são mais aliviados para que o aluno tenha habilidade. Então vamos lá. Então olha aí, representação matricial de um sistema, tá? Um sistema de equações, o sistema de equações pode ser representado na forma de uma matriz. Então olhem bem, tá aí a situação. Os coeficientes das incógnitas serão os elementos da matriz que ocuparão as linhas e as colunas, de acordo com o posicionamento dos termos do sistema. Então, olha só, quando ele fala aqui, vai ocupar, né, o posicionamento dos termos do sistema, então, nesse caso aí, quando a gente vê o sistema, a gente tira as letras, tá, ou os números, a gente separa. Tá? Colocando ele numa matriz, ele vai só ter a representação matricial. Naquele primeiro momento, a gente não vai fazer aquele cálculo, mas sim separar as letras e os números. Ou seja, os segundos elementos, tá? Os segundo e terceiros elementos, que são a igualdade, a gente separa, dando ele uma representação matricial, o que torna-se fácil visualmente, tá? Então vejamos. Então, olha aí, quando eu falo o sistema, nesse sistema aí eu tenho 2x menos 5y igual a 11. Embaixo eu tenho 3x mais 6y igual a 3. Terá a seguinte representação matricial. Então, observa aí, olha, o que eu estou fazendo aí, nesse caso. Eu vou separar, tá? O 2 e o menos 5, estou lá no sistema, tudo bem? Que é igual a 11, só que eu separo as letras, né? Observa que quando eu ponho na matriz, eu coloco 2, menos 5, 3 e 6, vezes, numa outra matriz de 2, tá? 2 por 1, x e y, que é igual, olha lá no sistema, 11 e 3, não é isso? Então, vou colocar o 11 e o 3 numa terceira matriz após a igualdade. Então, aí, nesse caso, eu tenho só a representação matricial. Aí eu não vou fazer nenhum cálculo, eu só estou mostrando a representação dela. Observe, ó, mais alguns exemplos representados por matrizes. Então, aí eu vou colocar alguns exemplos, tá? Mas nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês observassem que não tem nenhum cálculo aí. Só tem a separação das letras, tá? Com seus elementos e a igualdade que vai ficar numa terceira matriz ali, fora, tá? Como se fosse uma multiplicação. Mas aí é só representação. Tudo bem? Então vejamos aí o primeiro exemplo. Sistema de equações com 3 equações e 3 incógnitas, x, y e z. Então, observa aí, pessoal, que está bem representado esse sistema. Mas se a gente for resolver ele, tá? Na representação matricial,
ele é mais simples ainda. Olha aí. Observe como é que ele está. 4x mais 3y menos 9z igual a 7. Então, observe aí que eu vou ficar indo e voltando. Então, nesse caso aí, olha, só a primeira equação. Eu vou separar os números das letras, tá? E a igualdade. Então, olha lá, ó. Quando eu separo os números da letra, eu vou pegar em todas as equações. Não só na primeira, mas como na segunda e terceira equação. A igualdade permanece a mesma, só que mais à frente na representação matricial. Tá? Então, vai ficar 4 mais 3, embaixo 1 menos 5, né? 4 mais 3 menos 9, 1 menos 5 mais 4, eu estou tirando as letras, 2 mais 6 menos 3. Se eu tirar as letras aí, vai ficar isso, olha lá. Como eu disse, o segundo lá é 1, porque a letra sozinha ela vale 1. Então, nesse caso aí, eu só vou trabalhar a representação. Tudo bem? Então, não vou trabalhar nenhuma multiplicação. A mesma serve para esse segundo exemplo. Observe aí que ele ficou mais simples e visível. 10x mais 9y menos 9z. Observa lá embaixo. Eu tirei o x, o y e o z e coloquei ele numa coluna, olha aí, ó, para fazer a multiplicação com a matriz de 3 por 3, tá? Então aí é só representação, que é igual aos mesmos números que estão lá em cima, 0, 5 e 1, tudo bem? Então podemos ver aí, essa relação entre sistema de equações e matrizes fora estabelecida no intuito de determinar o valor das incógnitas através de técnicas envolvendo cálculo de determinantes de matrizes. Nesses casos, o método utilizado é a resolução, de acordo com a regra de Cramer, que consiste na relação entre a matriz dos coeficientes das incógnitas e a matriz dos coeficientes independentes, descartando a matriz das variáveis. Então, observe aí. Nesse caso aí, eu tenho aquela primeira situação lá. Eu falei que eu tinha 10, 9 menos 9, 15, 0 e 5, né? 2, 0 e 0. Observe que nesse caso aqui, ela vai estar desse jeito, ó, a representação, tá? Então, nesse caso, ela fica isso aí. Então, vamos ver agora uma matriz dos coeficientes. Então, observe o que eu tenho aí. X menos 2y menos 2z igual a menos 1. A mesma coisa, a segunda equação. X menos y mais z igual a menos 2. 2x mais y mais 3z igual a 1. Se eu fosse aí trabalhar agora os coeficientes, aí sim, aí seria um pouco diferente, porque a regra de Cramer estabelece que o meu determinante tem que ser diferente de zero. Com isso nós temos. Então observe aí, ó, nesse caso aqui, eu vou trabalhar lá a regra de Cramer. Então observe, eu tenho aí a minha matriz e a minha igualdade, tá? O que vai ser? O meu x é igual ao meu determinante de x, dividido pelo meu determinante, tá? O y, determinante de y, dividido por d. A mesma coisa seria no z. A minha determinante de z dividido pelo determinante. No caso desse sistema, obtemos as seguintes matrizes. A minha determinante de x, nós aí já sabemos, tá? Já está feito o cálculo. E aí a minha igualdade vai ser menos 8. Por quê? Porque a gente vai fazer aquela regra de Cramer, tá? As multiplicações das diagonais. Então, a minha primeira matriz aí, tá? A minha primeira determinante de x é igual a menos 8. O meu determinante de y é igual a menos 16. E o meu determinante de z é igual a 8. Nesse caso aí, pessoal, eu já deixei o cálculo pronto, tá? Já deixei o resultado ali, para não fazer mais aqueles cálculozinhos. Por quê? Nós temos aí a demonstração.
Então a demonstração é para isso, tá? O que nós estamos mostrando aí é só as representações. Tudo bem? Então vamos lá. Então olha aí. Na matriz, tá? Dx, a coluna dos coeficientes de x foi substituída pelos coeficientes dependentes, tá? Independentes. Já na matriz dy, a coluna dos coeficientes de y foi substituída pelos coeficientes também independentes, tá? E na matriz D de z, tá? A matriz, o determinante z, a coluna dos coeficientes de z foi substituída pelos coeficientes independentes. Então observe que todos eles têm substituição. Então nesse caso aí fica fácil da gente observar, onde o x, a minha determinante de x dividido por d vai ser quem? Menos 8 dividido para menos 8. Menos com menos aí é mais, né? Então 8 dividido para 8 igual a 1. No meu determinante de y aí, eu vou ter uma divisão. Menos 16 dividido para menos 8. Sempre fazendo o jogo de sinal de menos com menos, que é mais, e 16 dividido para 8 é 2. Porém, na última substituição, o d de z, tá? A minha determinante de z, é 8 positivo dividido para 8 negativo. Então aí há o jogo de sinal, mais com menos. Tudo bem? Então 8 dividido para 8 é 1. No jogo de sinal mais com menos é menos. Então a resposta aí vai ser menos 1. Então nesse caso aí, a solução do sistema é x igual a 1, y igual a 2 e z igual a menos 1. Então fica simples, pessoal. Se a gente for prestar atenção na representação, tem que prestar sempre atenção nas substituições dos coeficientes. Os coeficientes estão ali para isso, tá? Tem que ter muito cuidado nos determinantes, quando for usar 2 letras ou 3 letras. Sempre tem que estar substituindo. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.